E eu fico sempre com a impressão que aquilo tem relação com os filhos dele. Eu chamo também o conselho tutelar, porque é uma situação complicada. Eu acho que eu, por exemplo, se eu tiver uma situação dessa, eu juro que eu não sei o que eu faço. Porque, de repente, você chama a polícia, eu chamo o conselho tutelar e vamos de novo para a nossa frase histórica, né? Vamos transformar esse caso em outro caso da escola base. Destruiu a vida de todo mundo e, no fim das contas, ninguém tinha abusado de criança nenhuma, né? É um clássico do jornalismo brasileiro, do mau trabalho dos jornalistas brasileiros. Do pré-julgamento. Do pré-julgamento. Em geral, eu acho que os cuidados dos profissionais é que devem ser pensados, né? Então, se você tem uma suspeita de abuso, o estatuto é claro, você encaminha para o órgão de proteção à criança. E é uma suspeita, ninguém ainda disse que aconteceu realmente. Melhor chamar o conselho tutelar, Melhor chamar o conselho tutelar. Mas, por outro lado, a nossa realidade é exatamente o contrário. A gente vê que a maioria dos casos não são encaminhados ao conselho, né? Que a maioria dos casos as pessoas realmente sabem, têm alguma suspeita e não comunicam o conselho. O caso fica, por isso que eu disse sobre a subnotificação, no caso, né? a pessoa querer ficar anônima, tem como, você sabe? Então, para o conselho, quando você faz a denúncia, a notificação, na verdade, a denúncia já na polícia, quando você faz a notificação, o conselheiro vai pegar seus dados, vai pegar os dados da criança e tudo mais, só que ele não pode revelar esses dados para ninguém. Ele tem que guardar isso. Há a possibilidade de denúncia anônima por aqueles telefonemas nacionais, o 100, né, para abuso sexual, mas quando você liga para o conselho é importante passar os dados, para ele saber de onde que veio, né? Mas ele tem que garantir o sigilo. E garante, viu? Garante, né, gente? O conselho tutelar garante. Já teve casos que chegou até a citar, às vezes, alguns casos, mas em hipótese alguma revela a identidade de ninguém. Para proteção à criança. Exatamente. E à pessoa. E todas as partes envolvidas. Porque o constrangimento é geral, né? De todas as pontas. Né? Voltando ao livro, professora, a escola é mesmo o melhor agente de prevenção? Não é o único, mas seria o melhor? Eu, na verdade, quando comecei a pesquisa, considerei e considero ainda hoje. Por quê? Porque a criança passa a maior parte do tempo dentro da escola. Os profissionais que estão ali dentro, professores, diretores, estão em contato com ela pelo ano todo. Então, eles percebem mudanças de comportamento, eles notam alguma atitude diferente. E, por outra questão também, a maioria dos abusos acontecem dentro da família. Então, cerca de 70% a 90% são praticados por familiares. Então, se a gente tem esse número tão alto dentro da família, o profissional da escola pode ajudar a trazer à tona esse fenômeno, esse acontecimento, né? Então, eu acredito realmente que a escola é um dos principais lugares de prevenção dos abusos, no sentido de identificar e de encaminhar. E aí, sobrou para a mãe também, dentro de casa, ficar em alerta sempre. Tô falando sobre para a mãe porque a mãe é que tem que ver todas as coisas, inclusive esta parte ruim. Tem um dado interessantíssimo aqui em São Carlos, que a maioria 72% dos casos, a mãe é denunciante do abuso sexual. Então, a gente sabe realmente que a mãe também é um papel bastante importante. É assim, diferente do que muitas vezes a gente ouve que a mãe cobre e tudo, aqui em São Carlos ela tem trazido isso à tona, ela tem ajudado as crianças. É um alento, pelo menos, né? Muito bem. Agora, para a gente só continuar aqui a nossa conversa, todo mundo vai poder participar do 4º Encontro Municipal de Economia Solidária de São Carlos? Sim. Ele vai estar acontecendo agora na sexta-feira, né? Ele abre. Vai ter uma mesa que vai estar discutindo a questão das leis que estão no campo do federal, né? No Congresso, que está em discussão, né? Várias leis no âmbito do cooperativismo. No sábado, nós vamos fazer uma mesa local para discutir como se encaminham para uma lei na Câmara Municipal e como que é uma lei, eu chamo a experiência de lei municipal em Osasco e tal. E em seguida já caminhamos para a discussão do projeto de lei. Né? Tem um projeto, foi uma comissão que foi criada, que elaborou uma comissão tripartite, assim, né? Na verdade, são 3 atores da economia solidária, os gestores de políticas públicas, né? Os empreendimentos, né? Os participantes dos empreendimentos de economia solidária e as entidades de fomentos como a incubadora de cooperativas
cooperativas populares da Universidade Federal. Esse foi feita uma comissão, criou uma minuta, um projeto, uma proposta de projeto de lei. Essa proposta vai ser discutida com todos os atores e tal, e nossa expectativa é que no final do dia nós tenhamos uma nova referência, né, que diga dos novos sujeitos, de novos direitos e de como, sabe, assim, utilizar recursos públicos para garantir a viabilização dessa política. Então, o nosso projeto é que a gente não só construa a incubadora, né, municipal de economia solidária, mas que também crie o Conselho Municipal para ter controle social sobre essa política, para a sociedade acompanhar, para ter fundos para financiar essa política e tal, e mecanismos de, por exemplo, como identificar o que é economia solidária, porque as pessoas não têm muito claro ainda. Então, dizer o que é economia solidária, o que é empreendimento de economia solidária, para saber que ele está habilitado a ser contemplado com essa lei. Tomara que dê certo, porque a incubadora é uma coisa muito importante, porque é difícil, as pessoas às vezes têm uma boa vontade, sabem, são bons comerciantes, são até bons gerentes ou gestores, mas é preciso sempre apoio de alguma maneira, né? Quanto à legislação, quanto à organização em si, as incubadoras são excelentes para esse tipo de situação. Por isso que existe muito aquela história, né? Não, da vara, né? Não dá o peixe, da vara, ensinar a pescar da vara. E, na verdade, tem que ser também levar a pessoa até o rio. Não basta só dar o peixe, da vara e ensinar a pescar. Qual é a melhor isca? Levar até o rio significa para quem vai vender o peixe depois, ter tecnologia, né? Ter os meios de produção, ter capacitação profissional. É um conjunto de ações bacana que toda empresa necessita. E quando nós falamos desses trabalhadores que você estava falando que buscam a sua rádio e tal, são trabalhadores que precisam muito mais. Porque são trabalhadores fragilizados por uma estrutura que, por um passar do tempo, excluiu do mercado de trabalho. Então, precisa ter todo o suporte para que ele possa, de fato, fazer uma iniciativa dessa e ser bem sucedido. Muito bem. Quem quiser encontrar o livro da professora Raquel de Faria Brito e da professora Lúcia Cavalcante de Albuquerque Williams, que nós também já entrevistamos, já fizemos uma matéria com ela, Escola como Agente de Prevenção do Abuso Sexual Infantil, procura o livro aonde, professora? Olha, o livro ele foi feito para professores, para a gente distribuir gratuitamente para professores, foi financiado pelo Ministério da Educação. Da rede particular também? Porque eu sei que na rede pública vocês já foram. Da rede pública, porque nós trabalhamos com a rede pública nesses cursos. Isso. Então, para adquirir o livro, ele precisa participar do curso, né? E para as pessoas que quiserem adquirir, nós temos alguns exemplares, né? Pode procurar o Laboratório de Análise e Prevenção da Violência, na UFSCar, ou na EduFiscar. A EduFiscar, a editora lá da universidade, tem alguns exemplares também. É um número bem pequeno, mas ela tem alguns. A EduFiscar fica embaixo da biblioteca comunitária. Isso, é fácil de achar. Jotinha, que hora que é o programa na rádio? Fala amanhã inteira, né? Tem assunto, né, Jotinha? A partir das 6 horas a gente faz a parte policial, né, a reportagem, então na Rádio Clube. Já entra no programa do Maciel, depois vai no programa do Carlinhos Lima. E o site? O sãocarlosdenoite.com.br também. Muito bem. Porque a notícia não para. A notícia não para, é verdade. Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado pelas informações que vocês trouxeram pra gente, para poder montar aqui e realizar, na verdade, o nosso Tertúlia. Agradecemos vocês também que estão em casa e que ficaram aqui com a gente até agora. Esperamos que vocês continuem acompanhando a programação da TV Educativa de São Carlos e, por favor, não esqueça de nos mandar o seu e-mail com sugestões, com críticas, com o que eu costumo chamar de pitacos, né? De dar uma chamadinha e, para não deixar para lá, de mandar os seus elogios também, viu? Se for com relação aos entrevistados, a gente repassa para eles. Obrigada, uma boa noite e até o nosso próximo Tertúlia, que é sempre às quartas-feiras, às 8 horas da noite. Até lá! Uma conversa descontraída sobre o que você gostaria mesmo de discutir está no programa Tertúlia, toda quarta às 8 horas da noite, aqui na sua TVE São Carlos.